RFI Convida. As perspectivas econômicas para o Brasil, a gente acaba de ver, só pioram. Na última análise sobre o país, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, previu que a recessão neste ano vai chegar a 3,5% do PIB, o pior resultado desde os anos 90. Esse desempenho tão ruim do Brasil chega a puxar a economia mundial para baixo. A RFI convida então a economista Cristina Terra, professora da ESSEC Business School, em Cergy, aqui na região parisiense. Olá, Cristina, como vai? Olá. É um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Você que já escreveu 2 livros, o último dele em inglês, mas antes também Finanças Internacionais, Macroeconomia Aberta. Mas primeiro a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre o seu percurso. Você, como pesquisadora brasileira, como é que você conseguiu abrir esse espaço aqui na França, sendo economista? Bom, eu fiz o meu doutorado nos Estados Unidos, depois do doutorado voltei para o Brasil e, sendo pesquisadora, eu sempre participei de muitas conferências internacionais e fui professora visitante em universidades em outros países, inclusive na França. E aqui na França eu conheci um economista francês, por quem me apaixonei, e acabamos nos casando. E foi assim que eu vim parar aqui na França. Eu também. E, professora, a senhora escreve neste momento um capítulo sobre o Brasil para a Economia Mondial 2017, uma publicação do Centro de Estudos Prospectivos e de Informações Internacionais, o CEPI, que é bastante respeitado aqui na França. Como é que a senhora vê, então, o Brasil já no ano que vem, já que esse ano de 2016 está meio confuso aí, digamos? Olha, eu não vejo possibilidade de melhora antes de mudar o governo. Basicamente, os problemas que a gente está vivendo hoje são por conta de uma política equivocada desse governo, desde o primeiro governo Dilma em 2010, começou em 2010. Ela tentou colocar em prática políticas econômicas para aumentar o crescimento da economia, mas o resultado dessas políticas, na verdade, foi aumentar a despesa pública, aumentar os gastos públicos, sem conseguir aumentar o crescimento. Porque, basicamente, ela era baseada em subsídios, em vantagens fiscais a empresas e grupos específicos, mas sem ter um objetivo no sentido de identificar setores que seriam mais produtivos e que valeria a pena investir neles. Na verdade, essas vantagens eram dadas de forma quase aleatória a quem tinha melhor lobby para conseguir essas vantagens. Então, o que a gente observou foi esse aumento, então, dos gastos públicos que está gerando essa crise que a gente está vendo agora. É claro que a situação econômica internacional não ajuda e até atrapalha, mas não é a causa original do que estamos vivendo. E a forma de resolver esse problema começa por resolver o problema das contas públicas. E esse governo não acredita nisso. Então, não tem como esse governo resolver a essência do problema. Então, como isso ficou claro com a saída do ministro Levy, né? A saída do ministro Levy e as novas políticas anunciadas são políticas de continuar aumentando os gastos públicos, como essa notícia que a gente viu sobre o aumento ainda maior do crédito do BNDES. Pois é, justamente essa paralisia também política em que se encontra a presidente Dilma Rousseff impede que também mais medidas contra a crise sejam adotadas no Congresso. Essa última anunciada nesta quinta-feira é um pacote de crédito de 83 bilhões de reais para o consumo e o setor produtivo, mas mesmo assim a gente tem a impressão de que as propostas do governo são reduzidas, são limitadas e, é claro, o efeito é pequeno para combater a crise, é isso? Tem duas coisas. Uma coisa a gente tem uma crise. Então, tem um incêndio se formando na economia, como se apaga o incêndio? Não é colocando mais lenha na fogueira. Então, aumentar o crédito subsidiado é botar mais lenha nessa fogueira. A outra coisa como aumentar o crescimento do país. Aumentar o crescimento do país seriam medidas que ajudariam a aumentar a produtividade da economia. E para aumentar a produtividade, você tem que ter melhor infraestrutura, um investimento em capital humano, melhor na educação do país e melhoras institucionais, melhorar o sistema judiciário, melhorar o sistema fiscal no sentido de facilitar as empresas a pagarem seus impostos. Existem dados coletados pelo Banco Mundial sobre a facilidade de se fazer negócios ao redor do mundo, e o Brasil é o pior colocado em termos de número de horas necessárias para as empresas conseguirem pagar seus impostos. Uhum. O Brasil é uma federação, cada estado tem regras diferentes, e para você estar de acordo com todas as regras, uma empresa que vende para todos os estados
é um cauchemar. Tem um pesadelo, né? É um pesadelo. Tem muita lição de casa, na verdade, para ser feita básica, né? Exatamente. Então, melhorar o sistema judiciário, melhorar a regulação no país, ou seja, criar um ambiente de negócios, porque para o investidor, o que é importante para ele, claro que ele vai olhar para o custo do investimento e se ele tem um crédito mais barato, isso vai ser bom para ele, mas ele só vai investir se ele souber que o investimento dele vai ter retorno no futuro. E o investimento dele vai ter retorno no futuro se ele tiver um ambiente de negócios estável, se no futuro a economia estiver saudável, não tiver nenhuma recessão, e isso que é a base, é isso que importa para ele. Então, dar crédito subsidiado, o empresário não vai investir a longo prazo com isso. Ele vai ficar muito feliz de pegar o dinheiro e gastar para cobrir seus custos. Mas isso não vai fazer a economia crescer a longo prazo. E o Brasil, professor, o Brasil faz parte do BRICS, como a gente sabe, o grupo de países emergentes aspirantes a grandes potências econômicas, mas com esse desempenho fraco do Brasil, ele se afasta ainda mais da dinâmica que a gente encontra na China ou na Índia. A economia da Rússia, também como a do Brasil, não está muito bem. Esse grupo BRICS ainda faz sentido, na sua opinião? Olha, é um grupo muito diverso, né? Ele foi colocado junto como são países grandes em que em algum momento tinham um crescimento alto, mas eles têm diferenças muito grandes. Então, sempre foi algo artificial colocar esses países juntos. Mas é claro que tem algo que eles têm algumas semelhanças que foi por isso até que eles foram colocados juntos no primeiro momento. A Rússia vai de mal a pior, a queda do preço do petróleo é ruim para a Rússia, como é ruim para o Brasil também. A China, o modelo de crescimento chinês, como vinha sendo feito até agora, está se esgotando, então o crescimento da China está diminuindo, apesar da China continuar crescendo muito mais do que o Brasil, e se crescêssemos como a China, estaríamos muito felizes hoje em dia. É verdade. Muito obrigada, então, economista Cristina Terra, professora da ESSEC Business School, aqui em Sergipe. Obrigada.